Quero convidar meu amigo, pastor Álvaro, para subir aqui no altar. Pastor Álvaro, você já conhece, amigo nosso de longa data. E posso dizer dos poucos amigos que eu tenho, de fato, como pastor. Você é uma bênção. Você já sabe que está em casa, então Deus abençoe, deixa eu usar e manda ver. Glória a Deus. Não somos Assembleia de Deus, mas eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero te convidar você a ficar em pé um pouquinho comigo e ler um texto que é muito conhecido na palavra. Efésios capítulo 6. É um texto muito batido, muito falado, muito ministrado. É um prazer estar aqui com os irmãos. É uma alegria voltar aqui. Quantas vezes o pastor precisar, estarei aqui, me convidar. Estaremos aqui com os irmãos em nome de Jesus. E é importante a gente poder ressaltar isso. Amizade verdadeira, irmãos, na vida, você vai encontrar poucas. E as que você encontrar, cultive, invista, passe tempo, em nome de Jesus. Efésios 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você pode fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por tudo que está acontecendo até agora, nesse novo mês. Estamos já caminhando, já chegando na sua metade. O ano passando bem rápido, Senhor. E nós contamos com a tua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, através da sua igreja, ser honrado, ser glorificado, ser bendito, ser exaltado. Agora, Pai, pela tua palavra, que o Senhor possa falar conosco aqui. Em nome de Jesus, todo pensamento, Senhor, ser levado cativo até a tua presença, Senhor. Nada agora vai nos distrair, Senhor, da tua palavra. Cansaço, sono, distrações, cessem agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa nos impedir, Senhor, de absorver a tua palavra, de compreender a tua palavra. Tudo que possa atrapalhar nossa comunhão contigo. Viemos aqui para termos um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa falar e nós possamos te ouvir, Senhor. Que desobstrua nossos ouvidos, Pai. Espírito Santo, nos ensina, tu é o mestre dos mestres, Senhor. Fala conosco, com a nossa mente, ao nosso coração, Senhor. Nossos corações se convertam a Ti. Nossos corações se quebrantem da Tua presença. Repreendo o Teu nome, Senhor. Toda resistência à Tua palavra. Toda resistência espiritual contra a Tua palavra, Senhor. Todo espírito contrário ao Espírito Santo está repreendido em nome de Jesus Cristo. Acampa os seus anjos ao nosso redor aqui, Senhor. E que essa noite, Senhor, seja uma noite poderosa na Tua presença, Senhor. E que a palavra do Senhor seja descortinada aos nossos olhos. Que aquilo que nós vamos ler, Senhor, não é nada novo, mas é algo que precisa ser renovado em nós, Senhor. Algo que o Espírito Santo precisa ministrar aos nossos corações e mentes. E toda honra, glória, louvor e adoração rendemos a Ti, Senhor. Ô Senhor, eu não seja obstáculo, mas eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. E que meus irmãos sejam edificados, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim como eles, eu preciso também ouvir Sua voz. Ministra meu coração também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Esse texto ele é muito conhecido, eu não vou bater muito nesse texto, porque não é a minha intenção, não foi aquilo que Deus colocou em meu coração, mas foi o texto que abriu a porta para eu compreender um assunto deveras importante e trazer de volta esse assunto à igreja, à minha própria vida, no ministério que Deus me confiou. E esse assunto para mim tem sido algo gritante nesses dias. O texto vai dizer que há uma luta, né? Há uma luta, nossa luta não é e a nossa luta é. Então há uma luta aqui, há uma guerra. E eu sinto no meu espírito que a igreja do Senhor no presente século precisa ser despertada para essa realidade espiritual. Você já não sei se já passou por aquela experiência de que as coisas caminhavam uma direção que você estava sonhando, que você estava orando, aí de repente dá tudo errado, as portas se fecham,
o convite é desfeito, o contrato não é assinado, aquela relação não se confirma, de repente dá tudo para trás, de repente tudo se desarma, que está bem armado, bem construído, está tudo bem feito, e de repente parece que soprou um vento contrário e a coisa deu ruim, como se diz. Não sei contar você, mas há tempos que a gente está tentando caminhar com a igreja do Senhor, buscando a direção de Deus, para a obra de Deus, e nós oramos, nós jejuamos, nós confiamos no Senhor. E aproveitar que o Robert está aqui e a Fran, nós quando fomos para o Romão, no do Romão, nós chegamos naquela igreja e uma das frases que eu ouvi de algumas pessoas foi: "Ih, pastor, essa igreja sempre foi assim, a igreja cresce, a igreja diminui, a igreja cresce, a igreja diminui." Eu falei: ok, amém. Não disse mais do que isso. E, como sempre, a gente vai orar ao Senhor, procurar entender o que está acontecendo no mundo espiritual, buscar uma compreensão do Espírito Santo, pela falta de engajamento da igreja, as dificuldades com dízimos e ofertas, a dificuldade da igreja participar dos eventos da própria igreja, os cultos, as ministrações, grupo de vida, que é células, evento na casa do Senhor, dos jovens, adolescentes, casais, retiro de casais, programação para a família, retiros da igreja. É sempre muita luta, muita dificuldade, pessoas deixam para se inscrever no último dia, na última hora, e depois, até depois da data, não querem se inscrever, mas por que não se inscreveu antes? E a gente vai sofrendo essas coisas na caminhada da igreja, vai vivendo isso. Por isso que o tema da mensagem só muda de endereço. O pastor Flávio estava aqui anunciando diversas coisas na casa do Senhor, e a gente acaba ouvindo essas coisas, falei: meu Deus, só muda de endereço, porque os problemas são semelhantes. Vivemos um tempo da falta de compromisso do povo de Deus. Fazer o povo de Deus estar na casa do Senhor domingo de manhã é um parto quase. Fazer os irmãos participar dos eventos da casa do Senhor é quase, pelo amor de Deus, me ajoelhar e pedir. Eu fiz isso na igreja lá. Me ajoelhei e pedi: irmãos, pelo amor de Deus, não deixam para se inscrever na última hora. Quem organiza eventos aqui da igreja sabe como é difícil isso. Você já alugou o local, você já fez reserva, você está dependendo da pessoa estar pagando ali a sua inscrição para poder startar os outros processos de organização de uma celebração qualquer. E os irmãos vão deixando para depois, ou muitas vezes não dá a menor satisfação, você posta e ninguém fala nada, ninguém diz nada. Aí você posta lá aguardando, pensando, está lá aqui. Eu sei como é que funciona isso. Você vai no WhatsApp e posta alguma coisa, aí você vai lá na informação daquela postagem, está lá, todo mundo recebeu e leu, mas não é verdade. Apareceu aquela bolinha vermelha, a pessoa entrou e saiu só para tirar a bolinha vermelha do WhatsApp, não leu nada, tanto não lê que depois fica perguntando: pastor, quando é que vai acontecer tal evento? Pastor, quando é a hora daquele evento X? Pastor, quanto é o valor mesmo daquele evento? As pessoas vão perguntando aquilo que nós já publicamos. Aqui já está divulgado no WhatsApp, no Instagram da igreja. Irmão, só muda de endereço. Mas há algo muito mais do que de comportamento, do que algo social, algo sociológico que seja. Há algo espiritual acontecendo. Há uma dormência no meio do povo de Deus. Há uma letargia na casa do Senhor. Eu costumo dizer, e eu faço isso muito lá na igreja, que há duas formas de você fazer as coisas na vida: a coisa certa, a forma certa e a forma errada. Não tem uma terceira forma. Não tem o mais ou menos certo ou mais ou menos errado. Jesus falou: os que comigo ajuntam ou espalham, não tem meio termo. Minha palavra é sim, sim, não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. Né? E a forma como reagimos aos fatos da vida: ou nós reagimos humanamente, sentimentalmente, racionalmente, ou nós reagimos espiritualmente. E a gente vai oscilando numa reação e numa outra reação, e a vida vai tendo esses atrasos,
essas idas e vindas, esses recomeços. Está sempre recomeçando, está sempre no início, você não consegue avançar alguns metros, daqui a pouco você tem que recuar. A vida tem sido assim, no meio do povo de Deus. E pastoreando 2 igrejas de bairros bem distintos. Romão é um bairro mais modesto, pessoas mais simples. Lá em Vila Velha a igreja é um pouco mais como aqui, uma classe social de renda também um pouco melhor. Mas independente do local, só muda de endereço. Enfrentamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Mudam as carinhas, mudam os rostos, mas os problemas são os mesmos. E isso traz um desgaste à liderança, isso traz um desgaste especialmente ao pastor da igreja, isso traz um desgaste, um desânimo geral que acontece no meio do povo de Deus. Eu digo que há 2 armas muito eficientes do diabo. Muito eficientes. A primeira dele é o desânimo. E a segunda arma muito eficiente do diabo é a perda de foco. As pessoas começam algo e não terminam. De repente mudam o foco e não conseguem concluir naquilo que começaram a fazer. Por isso que a falta de compromissos, a falta de envolvimento, a falta de engajamento. A gente sabe que, conforme diz a palavra do Senhor, que é na unidade que Deus ordena a sua bênção. A vida e a bênção para sempre. É na unidade. E a gente muitas vezes contribui para a desunião. A gente contribui para a contenda. A gente contribui para a crítica. A gente contribui porque a gente não concorda com as decisões que estão sendo tomadas. E a gente acaba, ao invés... Irmãos, eu disse isso certa vez para uma pessoa. Falei, irmão, você pode até não concordar, mas obedeça. Porque na igreja, irmãos, existe algo que eu estou tentando chamar a atenção. Na igreja e nossa vida existe algo chamado um conteúdo espiritual em tudo que nós fazemos. Nada é somente da lógica, do raciocínio, dos estudos, da ciência, do pensamento. Na casa do Senhor, da casa onde Jesus é Senhor, ali prevalece o espiritual. Não há um movimento de comprar um parafuso, a enviar um missionário onde for. Todo qualquer movimento na casa do Senhor, ele é espiritual. Ele é espiritual. Um dia eu estava brigando com Deus, Senhor, para que eu vou organizar mais retiro de casais? Estou cansado de realizar retiro de casais, porque as pessoas, você fica quase, pelo amor de Deus, vá para o retiro de casais. Eu aprendi na minha vida, irmãos, que você não pode querer mais do que a pessoa. Você tem de querer, ela tem de querer mais do que você. Mas as pessoas hoje estão num estado tal de distração, de perda de foco, que não estão enxergando o espiritual por trás dos fatos da vida. Não estão percebendo que aquela porta que não está se abrindo, que aquela dificuldade que não se resolve, daquela oração que não é respondida, daquela porta que não se abre, tudo aquilo é espiritual. Eu tenho pecado, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, a gente fica imaginando pecados, mas talvez não é questão de ser diretamente, a gente não conclui que seja pecado essas coisas, mas a gente acaba cometendo algumas falhas que atrapalham o desenvolvimento da obra de Deus, da obra do Senhor. Então Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne. Tá bom, Paulo. Se você puder abrir sua Bíblia, abre em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Irmãos, apesar de ser da área de tecnologia, uso muito tecnologia no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu sou daqueles que escrevem os esboços no papel. Está aqui na minha frente. Se sumir, eu ainda consigo lembrar do que eu escrevi. Mas tem um versículo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 2, que eu queria dividir com você, para a gente começar a despertar para essa realidade espiritual. Nós não podemos viver, irmãos, de retiros em retiros, né? De reavivas em reavivas, né? A gente faz reaviva hoje, daqui a 6 meses outro reaviva, aí a gente desperta de novo, aí vão adormecendo, depois outro reaviva, aí despertamos novamente. Nós não podemos viver assim. Não é essa forma que Deus
organizou o seu agir na igreja. Deus fala que nós devemos orar e vigiar. O vigiar é o despertamento. O vigiar é estar ligado, estar antenado com tudo que está acontecendo com a gente. E não tomar por comum, não tomar como cotidiano aquilo que é espiritual. E esse tem sido talvez o maior problema que enfrentamos hoje na igreja. As pessoas tomaram por comum, acontece com todo mundo, há uma crise no mundo, todo mundo está assim, todo mundo está assado, acontecer comigo é normal. Não, irmão, não é normal. Não é normal. 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo, ir ver-vos como? Pessoalmente. O apóstolo Paulo está falando que ele estava sentindo a falta dos irmãos. Então havia um desejo no coração do apóstolo Paulo de ver aqueles irmãos, de estar com eles, de ter comunhão com eles. Uma coisa positiva, uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa que agrada a Deus, com certeza. Né? Se você pensar, era a vontade de Deus, provavelmente sim. E ver os irmãos, ter comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo era um líder. Então havia a necessidade daqueles irmãos talvez de ouvir alguma exortação, talvez ouvir alguma orientação, talvez o apóstolo Paulo passar alguns estudos para eles, de edificação do corpo de Cristo, lá em Tessalônica. Mas o texto seguinte, irmãos, é que deve chamar a nossa atenção. O versículo 18 vai dizer: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo falando, não somente uma vez, mas duas. Contudo, não sei como é a sua versão, mas a minha versão diz: Satanás nos barrou o caminho. Estranho, né? O apóstolo Paulo ia fazer a obra de Deus, e Satanás barrou o seu caminho. Espera aí. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o Satanás foi lá e barrou o caminho dele fazer a obra de Deus, dele exercer a missão que Deus colocou no coração dele. Gil derramou a presença dele em Paulo, e Paulo ia fazer isso, e o próprio Satanás barra o seu caminho, atrapalha a sua caminhada. Atos capítulo 16, vamos falar algo semelhante. Atos 16. Irmãos, eu estava em casa meditando essa semana, desde que o pastor Flávio me convidou a trazer essa palavra para os irmãos. Eu queria fazer uma pregação. O Espírito Santo falou comigo assim: usa o dom que eu te dei. Eu sei que eu tenho um dom de mestre, que Deus me deu. Não sou ninguém, não sou nada. 0, 0, 0 à esquerda. Mas eu sei que Deus me deu uma graça para ministrar sua palavra na forma de pregação, meio estudo, meio buscando na palavra. Atos 16, versículo 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, temos sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Meu Deus, o Espírito Santo impediu ele de pregar a palavra. Não foi outra coisa, foi de pregar a palavra. Pessoas serem salvas, pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Mas o Espírito Santo o impediu. E continua o texto, versículo 7. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A pergunta que eu me fiz, e eu espero que você se faça também aqui nessa noite: como que o apóstolo Paulo conseguiu discernir que aqui em Atos foi o Espírito Santo e lá em Tessalonicenses foi o diabo? Como é que Paulo conseguiu fazer essa diferença? Aqui foi o Espírito Santo. Bacana, legal. Tá bom, Espírito Santo. Aqui foi o diabo. Porque quando discernirmos, nós vamos saber usar as armas, ou ter a reação devida. Se eu sei que foi o Espírito Santo, a minha reação é uma. Se eu sei que foi o diabo, a minha reação tem que ser outra. É isso que esses dois textos que eu trago para você aqui nessa noite, para você meditar e pensar. O que está acontecendo com a minha casa, com a minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, no meu lar?
na igreja é uma resistência do Espírito Santo ou é uma resistência do diabo? O que está acontecendo comigo, no meu cotidiano, no meu dia a dia, é o Espírito Santo me impedindo ou é o diabo que está me impedindo? Como está falando, irmão, nós precisamos de um despertamento. Eu tenho para mim, irmãos, que o dom mais necessário hoje na igreja, conquanto a palavra do Senhor diz que procurai com um zelo os melhores dons, mas que principalmente profetizeis, está lá em 1 Coríntios. Eu penso que para mim um dom que na igreja precisa ser resgatado, irmãos, é discernimento de espírito. Porque nós temos levado muito para o lado comum. É mais fácil dizer, foi o diabo, sai diabo, demônio, e a gente vai lutar com isso, está amarrado no nome de Jesus. E quando pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo, está te impedindo de tomar uma decisão, está te impedindo de entrar por aquela porta, está te impedindo de entrar naquele relacionamento, está te impedindo de fazer alguma coisa, pode ser o Espírito Santo. E nós estamos ali culpando, dando todo o crédito para o diabo, sai capeta, sai demônio. Ah, o diabo está assim diante de Deus, não, Deus, dessa vez no seu não, Deus. O demônio está, Deus, no seu dessa vez não, no seu não. Foi dessa vez, não. Queria ter sido eu, mas no seu não, Deus. Porque está nos faltando discernimento, percepção espiritual, percepção de que isso que está acontecendo é o quê? Vem de Deus ou não vem de Deus? E aí vai trazer outras consequências. Temos orado, temos buscado a Deus, temos estado presente do Senhor, porque essa sensibilidade, irmão, você não vai pegar assistindo futebol na televisão, você não vai pegar assistindo uma série no seu celular. Essa sensibilidade você vai ter na presença de Deus, buscando o Senhor, se colocando diante dele, irmãos. O que mais precisamos hoje na presença do Senhor, o que ele tem exigido da igreja, irmãos, é santidade. Porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra. Há uma crise de santidade na igreja. E nós tomamos por comum, isso não tem nada a ver. E vamos tocando nossas vidas, sem perceber que estamos ofendendo a Deus, ofendendo o Espírito Santo. Por isso perdemos a sensibilidade espiritual. Então tudo para nós tem que ser racional. 1 mais 1 tem que dar 2. Tudo para nós tem que ter uma resposta, tem que ter um porquê. Eu preguei outro dia na igreja, que o Senhor Jesus na cruz disse, Deus meu, por quê? Eu te pergunto, Deus respondeu? Jesus, meu filho, a resposta é essa. Não teve isso. Deus não respondeu o porquê de Jesus, hein? Foi Jesus que perguntou. Por que você acha que vai responder o seu porquê? Por que você acha que Deus tem que dar justificativa da vontade dele para você? Ou para mim, né, no meu caso? Nós temos, irmãos, aqui buscar mudar o nosso relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, eu não sou o Senhor. Ele é o Senhor. Eu sou o servo. Eu não digo para Deus o que ele tem que fazer. É Ele que tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu não posso querer dizer para o Senhor para fazer desse jeito ou daquele outro jeito. Irmãos, há uma sensação no meu coração. Olha o que eu estou dizendo. Sensação. Deus não falou comigo, não ministrou meu coração. Mas o sentimento que eu tenho é que a igreja, eu e você, estão diante de uma porta. Com a mão na maçaneta. Aqui, mão na maçaneta. Né? Abrir a porta. Tem porta que abre assim, tem porta que abre girando, né? Mas aqui, segurando. E o Espírito Santo ministrou meu coração que a gente parasse de orar para Ele abrir portas. Porque quem abre portas somos nós. Ele coloca a porta diante da gente. Mas quem abre a porta somos nós. E isso mudou minha visão nesses últimos tempos para cá. Eu comecei a perceber que isso é real, isso é verdade. O apóstolo Paulo aqui mesmo em Efésios vai dizer que uma porta grande e oportuna se abriu na Ásia, para ele pregar a palavra e tal.
E ele foi para lá. Até que aparece o Espírito Santo dizendo, ajuda-nos, tem uma visão. Vem a Macedônia, nos ajuda. Então Paulo vai para a Macedônia. Porque a porta grande e oportuna tinha sido aberta por Deus. Colocar diante dele, mas Paulo teve que ir. Nós queremos que Deus coloque a porta, que Deus abra a porta e que Deus nos abençoe do outro lado da porta. Mas diga você em nome de Jesus. Deus colocou a porta diante de você, mas entrar por essa porta é você que tem que entrar. É você que tem que botar a mão na maçaneta, fazer força, porque ninguém abre porta sem fazer força, e entrar por essa porta. E entrar por essa porta significa ter fé, significa confiar em Deus, significa estar nas mãos do Senhor. Assim como aquele povo, quando atravessou o Rio Jordão, teve que confiar que Deus daria a vitória na terra prometida. A terra estava lá, a porta estava lá, mas aquele povo precisou atravessar o Rio Jordão. Eu digo a você, você precisa atravessar o Rio Jordão. Um preço que você tem que pagar. Algo que o Espírito Santo não vai fazer por você. Deus não vai mandar um anjo no seu lugar. É você que tem que dar os passos. É você que tem, pela fé que você tem no Senhor, abrir essa porta. Porque o inimigo, irmão, tem cegado o nosso entendimento. Porque ao nosso redor, irmãos, há uma resistência espiritual. No dia que você se converteu, você se tornou o principal alvo do diabo. O principal alvo do diabo. Você já leu Apocalipse capítulo 12? Que vai dizer que o próprio Satanás, o acusador dos irmãos, a Bíblia vai dizer o opositor dos irmãos, ele é oposição a mim e a você. Ele é oposição à sua vida, ele não quer a tua felicidade, ele não quer que você prospere, não quer que a igreja cresça, não quer que a igreja avance, não quer que a igreja ganhe almas. A essência de ser igreja é ganhar almas, batizar essas pessoas, discipulá-las para o reino de Deus. Eu participei de um curso agora de manhã sobre uma capacitação em missões urbanas. E o pastor Christian, que estava ministrando o curso, ele disse um número que eu já tinha ouvido aquele número que era melhor um pouquinho alguns anos atrás. Ele disse que para cada um missionário, nós temos 4.000 crentes que não fazem nada. E chegaram ao seguinte número, 15.000 missionários no Brasil, entre os evangélicos. Recortou o Brasil, pegou os evangélicos, chegou a esse número. Um cristão, uma pessoa só que fala do amor de Deus, evangeliza pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade, na sua rua, no seu bairro, no seu prédio. E a frase, a indagação que ele fez foi, quando você chegar diante do Senhor, e o Senhor te perguntar, quantas pessoas você ganhou para mim, qual será a sua resposta? O inimigo tem cegado o nosso entendimento. Nós temos perdido a essência de sermos igreja. O porquê que estamos aqui. Você não está aqui para ser entretido. Você não está aqui para dizer que foi no culto, no domingo à noite. Você está aqui para ser discipulado. Você ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo te despertar para a obra do Senhor. Você ser capacitado para exercer o dom e o talento que Deus lhe deu. A igreja, irmãos, precisa avançar e Deus não tem plano B. O plano B de Deus é fazer o plano A dar certo. E você é esse plano de Deus. Deus não vai ganhar outras almas através dos anjos. Deus não vai ganhar outras almas através de arcanjos. Deus não vai ganhar outras almas somente através de você. De você. E essa cegueira, irmãos, eu quero te levar a um texto. E encerrar nesse texto aqui. Profeta Zacarias, ele foi um homem de visões. Deus deu a ele 8 visões. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. E foi esse meu pedido a Deus. Senhor, se lembra da gente. Se lembra da sua igreja, Senhor. De cada um de nós que infelizmente, e essa triste realidade precisa ser mudada. A igreja precisa ser engajada, mais pessoas envolvidas, mais pessoas trabalhando, mais pessoas se esforçando pelo reino, colocando a mão no arado,
e não olhando para trás, fazer a obra do Senhor. Estou cansado, estou com sono, não estou afim. E as pessoas vão dando suas desculpas para não se envolver, para não participar, para não estar na obra de Deus, não participar das coisas da casa do Senhor. Não faço parte daquele ministério, para que eu vou lá? Não, culto de mulheres, o que eu fazendo no culto de mulheres? Eu fui no culto de mulheres ontem. E alguns homens foram lá também. Mas pastor, é culto de mulheres, sim. Mas podem precisar da gente. Talvez mexer no som, fazer a mídia. Botar uma mesa para as irmãs fazerem a mesa delas lá, do lanche do final. Servir, nem que seja de segurança na casa de Deus. Mas a gente vai, não, se aquele irmão ali é meu amigo, eu sou mais próximo dele, é o líder de tal coisa, eu participo. Nem faço parte do ministério dele. Mas se esse irmão está organizando, é meu amigo, eu vou participar. Não, aquele irmão não é tão meu amigo, né? Também não faço parte do ministério dele, alguém vai estar lá com ele. A gente vai selecionando onde participar e o que fazer. E não percebemos que essas coisas vão corrompendo a unidade. Que essas coisas vão fragilizando a unidade. Que essas coisas vão dando brechas para o inimigo agir no meio da igreja, no seio da igreja. Porque há uma resistência, há uma luta espiritual. E lembra Daniel capítulo 10, você sabe disso, Daniel 10, ó Daniel. No primeiro dia que você começou a orar e jejuar dos 21 dias, eu já tive ordem de vir trazer a resposta para você. Diz o anjo para Daniel. Só que quando eu vim, houve uma resistência. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia me resistiram. Eu tive que chamar Miguel, o arcanjo, o primeiro, para vir me ajudar a atravessar e chegar com você com a resposta. E Daniel fez 21 dias de jejum e oração. A resposta só chegou no 24º dia. 3 dias depois que ele terminou o seu jejum e a sua oração, foi que a resposta chegou. Porque houve uma resistência espiritual. É por isso que você ora, busca, e é mais difícil, é mais complicado. Você ora para Deus abrir uma porta, para Deus fazer um milagre. Você está orando para a sua família, para que haja conversão, a sua empresa dê certo, seu negócio dê certo, a sua vida dê certo. E você vê que há uma resistência, há uma oposição. Nós culpamos o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. É a nossa primeira reação. Como eu já disse, pode ser o Espírito Santo também. Mas como é que eu vou discernir? Buscando a Deus, falando com Ele. Fale com Ele, Senhor, é o Senhor que está resistindo aqui ou é o diabo? Para você saber como você vai reagir. Porque se for o diabo, arreda de Satanás. Sai daqui, treva, vai embora em nome de Jesus. Usando a sua autoridade que Deus lhe deu. Você foi revestido do poder de Deus, o Espírito Santo habita em você. Não há demônio, nem há Satanás que possa resistir você, amado. Em nome de Jesus, desde que vos deu autoridade, falou Jesus, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Lucas capítulo 15. Zacarias vai dizer o seguinte, ele teve 8 visões. Eu quero ler a terceira visão, isso. Não, a quarta visão. Porque essa quarta visão tem muito a ver com aquilo que eu tenho ministrado no seu coração nessa noite aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava onde? A mão direita dele, para fazer o quê? Para se lhe opor. Esse é o papel do inimigo, se opor à sua vida. Ele não quer que seu lar dê certo, ele não quer que sua vida dê certo, ele vai se opor a tudo que você fizer. Tudo que você queira fazer, ele vai se opor. Ele vai se opor. Você pode levar, é normal, todo mundo tem esse problema com documentação, todo mundo tem esse problema com visto, todo mundo tem esse problema com dinheiro, todo mundo tem esse problema com a saúde, há uma crise econômica, todo mundo tem com emprego, com renda. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você não faz parte dessa geração incrédula e perversa que Jesus falou lá atrás. Você faz parte da geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. E quando nós damos certo, irmãos, quando as coisas dão certo para nós, a glória toda para o Senhor. E é isso que o diabo não quer. É isso que ele não deseja, que a glória seja dada ao Senhor. E então ele vai se opor a você, ele vai botar uma barreira no seu caminho, ele vai deixar você avançar, vai criar resistência, ou vai desviar você do foco, da comunhão da casa do Senhor, vai esfriar a sua fé,
vai já dizendo na sua alma, e vai tentar você voltar com o pensamento, como é que é? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Em nome de Jesus, você é servo do Altíssimo. Você pode ter nascido assim. Em algum momento da sua vida você viveu assim. Mas em nome de Jesus você não vai morrer assim. Porque Deus tem uma intenção com você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo a realizar através de você. E Deus não tem outro você na terra para realizar, somente através de você. E o Satanás estava aqui para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o sumo sacerdote, um tição tirado do fogo? Sim, irmãos. Sim. Eu e você vivemos dias igual Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado numa fornalha a ser 7 vezes mais. Problema aqui, problema acolá, problema não sei aonde. Uma série de problemas acontecendo na sua casa, na sua vida. Uma série de problemas. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim para Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, fica frio. Nós não vamos adorar essa sua imagem, não. Porque se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Nabucodonosor ficou irado. É isso mesmo? Acende lá a fornalha 7 vezes mais quente. Os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Está lá o rei sentado no seu trono, na sua cadeira, sei lá. De repente ele levanta a cadeira, imagino eu, e ficou vendo. Não, ô general, nós lançamos 3 homens, estou vendo 4. E o 4º tem a aparência dos filhos de Deus. Aí ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham cheiro de fumaça, não queimou nenhuma peça das vestes dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que Satanás estivesse à mão direita deles para se lhe opor, o Deus disse: eu tirei ele do fogo. Esse mesmo Deus está aqui nessa sala dizendo para você: ainda que você esteja jogado no fogo, eu vou tirar você do fogo. Diz a Bíblia, no versículo 3, que Josué trajava vestes sujas. Meu Deus, um sacerdote com vestes sujas. Isso aqui significa pecado, irmãos. Porque a roupa do sacerdote tem que ser branca, pura, de linho. Você sabia que a roupa do sacerdote nem emenda tem? Não dá para dar uma costuradazinha aqui que furou. Nem emenda tem. Quando Deus orientou Moisés que fizesse a roupa a estola sacerdotal, para que Arão e seus filhos usassem. E aqui está dizendo que um sumo sacerdote, o sacerdote do sacerdote, o bambambam dos sacerdotes, está com as vestes sujas. Eu te digo em nome de Jesus, você está numa igreja em que o sacerdote dessa igreja não tem vestes sujas. São homens comprometidos com o reino. Homens que pegam desse altar que é a verdade. E que vivem o que pregam. E pregam o que vivem. Sacerdotes de roupas sujas. Não, não serve não. Sai daqui, eu sou um sacerdote de Josué. Você não serve não, vai embora. Diz assim. Versículo 4. Tomei esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, eu te vestirei de finos trajes. Meu irmão, minha irmã, tirar essas vestes sujas, Jesus fez isso na cruz por nós. Ele pagou um preço para tirar as vestes sujas, minhas e suas. Sujas pelo pecado, pelo egoísmo, pela vaidade, pela mentira. Ele pagou o preço. Tirou nossas vestes sujas. E diz assim, versículo 5.
ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhes, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andaram nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque somos de presságios. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, girarei a iniquidade desta terra num só dia. Mas isso aqui tinha mais de 400 anos. Isso aconteceu 400 anos depois. Num só dia, Deus tirou a iniquidade da terra. Como? Jesus morre na cruz. O véu que separava de alto a baixo se rasgou. Jesus da cruz falou: está consumado. E como disse Isaías, naquela cruz ele carregou os nossos pecados, nossas maldições. Ele se fez maldito no nosso lugar. Naquele único dia, irmão, naquele único dia, um centurião sentado embaixo da cruz de Cristo falou: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Sepulcros foram abertos, mortos ressuscitaram, coisas extraordinárias aconteceram. 3 dias depois, aparece Jesus ressuscitado dentre os mortos. Num só dia, o renovo de Deus, que é Jesus, tratou com o pecado e tratou com nós pecadores. Por meio de Jesus hoje, nós temos a vida eterna e a salvação. Quem é o diabo, irmãos, para continuar a se opor à sua vida? Quem é Satanás para se opor à sua felicidade? Se opor ao seu sucesso? Se opor ao crescimento da igreja? Se opor ao seu ministério? Quem é o diabo? Ele é um enganador, ele é um mentiroso. E ele vai continuar criando essas resistências, porque ele sabe, irmãos, que a guerra dele está perdida. Ele é um adversário derrotado, porque Jesus já o derrotou. Jesus já o venceu. E quando você botar os pés aqui nessa igreja, você diga: Senhor, esta igreja é bênção. Bênção do Senhor. Bênção de Deus. Eu sei que talvez alguns aqui não conheçam, né? Eu conheço o pastor Flávio e Renata há muitos anos. E a primeira vez nós estivemos aqui, a igreja ficava ali embaixo, salinha. A igreja não tinha isso aqui, era um sonho. Né? Estar aqui com os irmãos e ver o que aconteceu nesses anos, como Deus cuidou da igreja, como Deus cuidou dos irmãos, como Deus cuidou do ministério aqui, irmãos, é motivo de gratidão e alegria, mas também é motivo de luta, porque eu sei que para chegar até aqui, o preço que o pastor Flávio e Renata pagaram, por você, por essa igreja, os demais pastores que foram chegando ao ministério, você está envolvido hoje no ministério cantando, tocando, mídia, crianças, jovens, adolescentes, casais, grupo de vida, células, você está aí trabalhando. Irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê muita bênção, muita vitória. Porque você está aí nos ajudando a vencer essa resistência das trevas. Essa resistência das trevas. Certa vez, pastor Flávio contou um sonho que Deus lhe deu. Deus deu um sonho ao pastor de vocês. Que ele vinha e tinha uma cerca. Ele empurrava a cerca caía. Ele continuava a andar naquele terreno, havia uma outra cerca. Ele empurrava a cerca, que ela estava um pouco mais pesada, mas ele empurrava e a cerca caía. Aí, de repente, ele olhava para a direita, ele via outras pessoas vindo na direção dele, porque via uma terceira cerca. E quando ele chegou naquela terceira cerca, ele já não estava mais sozinho, tinha outras pessoas com ele, que ajudaram ele a empurrar a cerca, e a cerca caiu de novo. Isso é ser igreja. Rompendo resistências espirituais. Isso é ser igreja. Ninguém faz obra de Deus sozinho. É você dizimando, ofertando, é você se envolvendo, participando, é você se inscrevendo, é você ajudando a organização. Irmãos, eu louvo a Deus porque essa igreja, toda igreja que realmente ama o Senhor, tem um grupo de pessoas desprendidas. Tem pessoas na portaria da igreja aqui, para você estar aqui sentado. Pessoas que poderiam estar aqui ouvindo a palavra, né? Mas não, eu quero servir meus irmãos.
Eu quero que meus irmãos possam sentar na igreja e estar ali um ambiente para eles poderem ouvir a palavra de Deus. Estão ali lá de fora, ali. Frio, chuva. A gente muitas vezes não valoriza isso. Não valoriza aquele irmão da portaria, aquela irmã que está ali na geração vida com as crianças. Você que é pai, você que é mãe, você conhece seu filho, né? Está ali cuidando do seu filhinho, com muito amor, com muito carinho. Não é mãe, não é pai, mas está cuidando por amor à obra, por amor ao seu filho. E muitas vezes a gente não tem a menor consideração, a gente muitas vezes não tem nenhum elogio para dar, nenhuma gratidão para dizer obrigado, irmã. Obrigado, irmão. Você chega na igreja, tem a luz que acende, o ar condicionado que funciona. Você tem lá o bebedouro com água gelada, o banheiro limpo. Irmão, alguém fez isso, não foi o anjo, não. Alguém fez isso. E muitas vezes a gente entra na igreja, sai da igreja e como se fosse uma obrigação. E não é obrigação, a gente faz por amor. Porque amamos você. Amamos a sua vida. Amamos sua família. E essa resistência espiritual, irmão, que se levanta contra a igreja, não é novidade, irmãos, não é novidade. E que você precisa olhar para a sua vida de agora em diante e discernir em todas as da sua vida. É o Espírito Santo que está me resistindo ou é o diabo que está me resistindo? Sujeitáveis, pois, a Deus e resistir ao diabo, o que acontece? Ele fugirá de vós. O resistir, irmãos, é se opor a ele. É dizer a ele que aqui não é mais lugar dele. Que essa casa não é mais lugar dele. Que o seu lado não é mais lugar dele. Um dia pode ter sido, mas não é mais. Agora minha casa tem um Senhor que é Deus. Agora minha casa é presente do Espírito Santo. Na vida dos meus filhos, da minha esposa, ali reina a glória do Senhor. Nós temos que começar a profetizar nos nossos lares. A abrir a nossa boca e se opor a esse movimento maligno de calar a boca da igreja. Dificuldades que a gente passa, é verdade. Lutas que nós enfrentamos, é verdade. Mas você precisa abrir a sua boca e profetizar. Profetizar. Abençoar. Ser instrumento de Deus. Acho que já posso encerrar, irmãos. O Espírito Santo já, até sair daqui do esboço. Tiago 4,7 é que vai dizer isso. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nesse momento eu peço que você feche seus olhos. Olhe para a sua vida. Que áreas você encontra resistência? Está difícil romper? Você sonhou, tem sonhado, Deus tem ministrado na sua vida. E você só vê dificuldades, barreiras, falta dinheiro, falta uma indicação, sei lá, que você está buscando em Deus. Nós vemos mais as impossibilidades. Nós vemos mais as coisas que são impossíveis. A impossibilidade, irmãos, é matéria-prima de Deus. É com Ele, não é com você. Que áreas da sua vida há uma resistência? Você percebe? Às vezes a resistência no relacionamento com alguém que do nada virou o rosto para você, que do nada se tornou seu adversário, seu inimigo, que do nada afastou da comunhão com você. E você fica se perguntando por quê, que foi que eu fiz, deixei de fazer. Alguém que é seu adversário, alguém que se opõe a você, alguém de carne e osso, que fala coisas que você não gosta de ouvir, porque o diabo usa pessoas, mas o Espírito Santo também usa pessoas. Onde você sente resistência espiritual? Eu sinto aqui, no meu trabalho, nas minhas finanças. Por mais que me esforce, por mais que eu me organize, eu não consigo fechar o mês. Estou sempre fechando o mês no vermelho. Não consigo pagar minhas contas. Por mais que eu tente aqui no meu relacionamento conjugal, por mais que eu invista nele, nosso casamento está sempre a devendo alguma coisa, está sempre havendo acusações, está sempre um conflito no lar. Por mais que a gente tente ali cuidar dos nossos filhos, ter zelo com eles,
mais difíceis estão ficando na relação com nossos filhos. Eles chegam a dizer que a gente não sabe. Você não sabe, pai. Você não sabe, mãe. Eles acham que sabem tudo. É da própria idade desse século que vivemos. Há uma resistência espiritual à sua autoridade. Você manda fazer e não fazem. Você espera que fazem, mas te frustram. Há uma resistência espiritual. E você precisa discernir isso. Você precisa compreender que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Não é o vizinho. Não é o patrão. Não é o chefe. Não é aquele ex-amigo seu. Ex-amiga sua. Não é aquele familiar. Não. Nossa luta não é contra sangue e carne. Ela é espiritual. E se vence no mundo espiritual usando armas espirituais, cujo louvor, vocês fizeram 12 horas ontem, é uma arma espiritual. A palavra de Deus, a espada do Espírito que Jesus usou, está escrito, a palavra de Deus, a espada do Espírito, a oração, o jejum, a comunhão, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não se afaste da comunhão, não se afaste. Não se afaste da comunhão. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé então, vamos orar ao Senhor. Oh, meu Deus. Procure discernimento espiritual. Não perca o foco. Não deixa nada te distrair. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A palavra do Senhor também nos diz: nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. A palavra do Senhor também nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo. Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu peço ao Espírito Santo que haja um despertamento nosso aqui nessa noite, para essa realidade ao nosso redor. Uma realidade que muitas vezes nos puxa para trás. Uma realidade muitas vezes que entristece o nosso coração. Uma realidade muitas vezes que a gente não quer nem encarar, a gente não quer nem ver, Senhor. De tão traumática que é, de tão nebulosa que é, Senhor. Mas nosso coração já percebeu que algo ruim está ali. Algo que não é bom está ali. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui para isso, para falar aos meus irmãos que o nosso Redentor está vivo e por fim se levantará. Ele está vivo, Ele reina, Ele é Senhor. Ele não abdicou de reinar sobre a sua vida, Ele não abdicou de governar a sua vida. E se é Ele que está resistindo, se é o Espírito Santo que está resistindo, Ele vai falar com você aqui nesse lugar agora. Ele vai dizer para você: sou eu. E vai dizer para você assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele vai dizer a você: não entristeça o teu coração. Confia em Deus e espera, como diz a música. Ele vai falar ao seu coração: aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Eu tenho algo melhor para a sua caminhada. Mas se for o diabo, oh meu irmão, em nome de Jesus, agora é hora de fazer oração de guerra. Senhor, em nome de Jesus, Satanás, o Senhor te repreenda. Demônios, vocês saem agora. Saiam agora. Esse ambiente não é mais seu. Essa vida não te pertence mais. Esse ambiente espiritual aqui pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor, a Jesus Cristo. Esse lugar é consagrado ao Senhor. Essas vidas aqui estão consagradas ao Senhor. Nossos filhos estão consagrados a Deus. Nosso casamento, nossos lares estão consagrados ao Senhor. O nosso trabalho, nossa profissão estão consagrados ao Senhor. Em nome de Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Arreda-te, Satanás. Sai daqui em nome de Jesus. Nós amarramos todo espírito maligno que tem levantado contra a tua vida. Do espírito maligno que tem impedido você de avançar, de você crescer. Do espírito maligno que tem semeado discórdia no teu coração, tristeza na tua alma, te abatido, te
causado desânimo, e você hoje tem pensamentos ruins na sua mente, pensamento de morte, pensamento de insucesso, de derrota, arreda-te maligno em nome de Jesus Cristo. Nós te ordenamos em nome de Jesus. Nós te ordenamos em nome de Jesus. Essas vidas pertencem ao Senhor, esses lares pertencem ao Senhor, e eles vão testificar do teu poder, vão testificar com as bênçãos recebidas, com os milagres que já aconteceram e que ainda vão acontecer. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus do amanhã. Ele não mudou, Ele é o Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. E nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus. Aqui estão, Senhor, os Josués. Tira as vestes sujas, Senhor, agora. Tira as vestes sujas de cada um de nós, Senhor. A nossa indolência, a nossa preguiça, a nossa discórdia, a nossa insensatez, Senhor. Tira de nós toda a sujeira do pecado, Senhor, da mentira, da falsidade, da fofoca, da intriga, Senhor. Em nome de Jesus, da dissensão. Em nome do Senhor, remove de nós as vestes sujas, Senhor. No teu nome santo, no teu nome santo, Senhor. E te pedimos, Espírito Santo, coloca agora vestes limpas. A tua palavra diz: bem-aventurado aquele que tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Coloque em nós agora o turbante na cabeça. Coloque em nós a túnica branca, Senhor. A história sacerdotal em cada um de nós aqui. Somos seu povo, sacerdote do Altíssimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo cair por terra a ação do adversário contra a tua vida. Eu vejo o inimigo sendo derrotado da sua família agora. Seja sacerdote do teu lar agora. Invoque o nome do Senhor agora. Diga assim: eu invoco o nome de Jesus sobre a família. Eu invoco o nome de Jesus sobre esta igreja. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Vidas sendo salvas, vidas sendo batizadas, vidas sendo se entregue a ti, sendo discipuladas, vidas participando das células da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. A igreja continua militante, a igreja continua combativa, e nós nos unimos aqui como povo de Deus para declarar: Senhor, Jardim Camburi pertence ao Senhor Jesus. Pertence ao Senhor Jesus. Oh Senhor, aqui está uma igreja alicerçada na palavra, Senhor, alicerçada na palavra. Oh Senhor, em nome de Jesus, aqui tem alimento sólido, Senhor. Aqui tem alimento que vem do teu Espírito para essa igreja, Senhor. Que essa igreja valorize seus pastores, que essa igreja valorize sua liderança, que essa igreja valorize os obreiros desta casa, Senhor. Muito obrigado por cada obreiro, muito obrigado, Senhor, porque sem eles não teria como fazer um culto, Senhor. Obrigado para aquele irmão que fica na portaria, para aquele irmão da mídia, Senhor, que chega mais cedo, aquele músico que chega mais cedo, que ensaiam, Senhor, e vem se preparar para oferecer o melhor na tua casa. Obrigado, Senhor, para aquele irmão que vem na casa do Senhor para limpar as cadeiras, passar um pano, Senhor, lavar os banheiros. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que foi contratada. Em nome de Jesus, obrigado pelo administrador da igreja, Senhor, pediu sabedoria no uso dos recursos dessa casa de oração. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão ali no Geração Vida com as crianças, escola dominical, trabalhando com elas, Senhor. Oh Deus amado, as crianças não são o futuro da igreja, as crianças são o presente da igreja, Senhor. Nossos jovens, Senhor, sonharão vossos jovens. Oh Espírito Santo, está derramado sobre todos os jovens desta igreja, em nome de Jesus Cristo. E os vossos velhos, oh Senhor, vossos velhos terão visões em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja que sonha, seja uma igreja que tenha visões, Senhor. Vindo o teu Espírito sobre este lugar, Pai, porque foi o Senhor que trouxe essa igreja para cá. Foi o Senhor que estabeleceu essa igreja aqui, Senhor. Essa obra é sua, Senhor. É totalmente sua, 100% sua, Deus. Oh Espírito Santo, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Oh Deus, aqui está a sua igreja de pé diante do Senhor. Oh Deus, um dia, Senhor, nós éramos ossos secos, vivendo em pecado diante do Senhor. Neste mundo cada um tem uma história, mas um dia o Senhor resolveu soprar o teu Espírito. Um dia o Senhor levantou alguém e profetizou, Senhor,
E nós nos convertemos a Ti de todo o coração. Foi a decisão mais inteligente que tomamos na vida, Senhor. E osso bateu com ossos, corpos foram formados, mas faltava o Espírito. Então o Senhor soprou dos 4 ventos. Profetiza. Os 4 ventos. Soprou sobre aquele lugar um exército. Carnes, tendões. Levantou um exército poderoso. A igreja do Senhor é um exército poderoso. De Deus na face da terra, Senhor, é a sua igreja. Podem nos matar. Podem nos perseguir. Pode tentar criar qualquer coisa contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, é dele, é para ele. Qual foi a última vez que você chorou na casa do Senhor? Deixa o Espírito Santo tocar em você e chore a presença de Deus, porque Ele está aqui nesse lugar. Chore, deixa as lágrimas rolar em você. Oh, Espírito Santo, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nessa noite, Senhor, Te adorando, Te bendizendo, Te exaltando, Senhor, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero encerrar com a profecia que Deus me deu. Compartilhar com você faz parte dessa profecia. A porta não vai se abrir. A porta está diante de você já. Em nome de Jesus. Tenha fé. Tenha fé. O sonho de todo pastor é que as suas ovelhas acreditem nele. Acreditem nele. Porque ele não fala dele. A palavra do Senhor diz: determinado rei de Israel não sabia o que fazer. Proclamou um santo jejum, a busca de Deus. Um exército numeroso se levantou contra ele do nada. Ele ficou desesperado. Ele podia agir de 2 formas, como já falei. Ao invés de reagir humanamente, ele decidiu reagir espiritualmente. O acerto dele foi esse. Ele foi jejuar, ele foi orar. Crianças, jovens, idosos, todos jejuaram. Todos jejuaram, ricos e pobres, todos jejuaram. Então Deus levantou um profeta e disse que naquela luta ele não teria que pelejar, porque o Senhor era com eles, aquela luta era de Deus. E no final da profecia, o profeta disse que aquela luta era do Senhor e que eles precisavam confiar nos seus profetas, acreditar nos seus profetas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já passei da fase em que a gente quer mudar todo mundo. Hoje, já há uns bons anos, eu tenho confiado nessa mudança ao Espírito Santo, aquele que prescruta corações e mentes. Que Ele nesse momento possa mudar a sua mente e seu coração. Pode dizer a você: confia em mim. Abra a porta que eu coloquei diante de você. Confia em mim, o que está por trás. Pode ter gigante, sim. Pode ter adversário, sim. Mas eu estou contigo. Eu vou te dar a vitória. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai avançar. Você vai conquistar. Você vai chegar onde seus olhos, suas imaginações mais profundas jamais imaginaram. Muito mais do que você pediu ou pensou. Mas apenas abra a porta. Apenas dê um passo na direção dessa porta. Abre essa porta em nome de Jesus. Amém, Jesus.